Hoje, vamos falar sobre essa história que aconteceu em 2004 em Nova Jersey, Estados Unidos. Brittany Gregory nasceu em 1º de abril de 1988 em Brick Township e era a mais nova de 5 filhos em sua família. Devido ao divórcio de seus pais, ela ficou morando com seu pai, mas manteve um relacionamento próximo com todos os seus irmãos, especialmente sua irmã Brianna, que era 4 anos mais velha do que ela. Na escola, Brittany provou ser uma excelente aluna, e os professores assumiram que ela poderia se tornar uma estudiosa. No entanto, seu sonho em comum era se tornar uma cientista forense e estudar evidências de cenas de crimes. Brittany apreciava seu papel como a caçula da família. Sua mãe dizia que ela era mimada, com certeza, mas não vaidosa nem arrogante. Ela comemorou seu 16º aniversário em abril, fazendo sua mãe cumprir a promessa de deixá-la furar o umbigo. Ela idolatrava a rainha do pop Britney Spears e tinha posteres dela em seu quarto. Ela gostava de desenhos animados, especialmente SpongeBob SquarePants, e não conseguia o bastante de programas de TV sobre ciência forense, uma profissão que ela desejava seguir. Ela e sua mãe costumavam assistir aos mesmos programas e depois ligar uma para outra para conversar enquanto assistiam. Em 2004, Brittany, com 16 anos, e sua irmã mais velha Brianna, com 20 anos, moravam com seu pai Jordan e sua nova namorada Lori Peterson em uma pequena casa perto de sua escola. A casa do pai de Brittany era a última da rua e estava próxima de uma área arborizada. Naquele momento, Brittany estava namorando John Fitzgerald, de 18 anos, há quase 2 anos. Ele era um rapaz simpático que a família de Brittany aprovava, e eles tinham um relacionamento muito próximo, sendo considerados o casal perfeito. No domingo, 11 de julho de 2004, a mãe de Brittany, Deborah, e sua irmã Brianna dirigiram até a cidade de South Toms River, cerca de 15 milhas da casa de Brittany, para visitar seu irmão mais velho e sua esposa, que haviam acabado de ter uma filha. Por volta das 20h30 daquela noite, Brittany ligou para sua mãe em seu celular e pediu uma carona para a casa de seu namorado John. Sua voz estava muito abalada, indicando possíveis problemas. Sua mãe explicou que estava fora da cidade e não poderia levá-la, mas disse que sua irmã Brianna poderia chegar em cerca de 1 hora. Brittany concordou e disse que esperaria por ela. Cerca de 45 minutos após Brittany ligar, Brianna estava livre e decidiu ligar para ela, mas sua irmã não atendeu. Brianna pensou que Brittany estava dormindo ou que alguém mais a tinha levado para a casa de John. Quando Brianna voltou para casa na manhã seguinte, descobriu que Brittany não estava lá, mas suas coisas, incluindo o celular, ainda estavam. Brianna especulou que talvez Brittany tivesse passado a noite na casa de seu namorado, mas era estranho que ela não tivesse contado a ninguém sobre isso e que tivesse deixado o celular em casa, o que não era típico dela. Em busca de respostas, Brianna começou a ligar para todos os amigos de Brittany para ver se alguém a tinha visto, mas ninguém sabia de nada. Depois de tentar sem sucesso entrar em contato com sua irmã, Brianna decidiu ligar para John. Ele disse que a última vez que falou com Brittany foi por telefone na manhã de domingo e que não tinham se visto nem falado desde então. A amiga do pai de Brittany, Lori Peterson, que morava com eles, disse que voltou para casa por volta das 22 horas de domingo à noite, e Brittany não estava lá. Brianna sentiu que algo estava errado e imediatamente foi à delegacia de polícia para reportar o desaparecimento de Brittany. Inicialmente, a polícia não levou a sério as preocupações de Brianna sobre o desaparecimento de sua irmã. Parecia que a garota simplesmente havia fugido de casa ou estava passando tempo com amigos. No entanto, Brianna convenceu os policiais de que já havia ligado para todos os amigos de sua irmã e conversado com seu namorado, mas ninguém sabia onde Brittany poderia estar. Brianna estava certa de que sua irmã não poderia ter fugido de casa sozinha, pois era uma aluna exemplar e passava a maior parte do tempo na biblioteca. Brittany nunca saía de casa sem avisar, e todas as suas coisas, dinheiro e telefone estavam em casa. Depois de convencer a polícia de que sua irmã não poderia ter fugido de casa sozinha, os policiais iniciaram a busca. Primeiro, eles foram para a casa onde Brittany morava para inspecionar seu quarto e procurar pistas. Eles verificaram que a bolsa de Brittany com seu telefone, identificação e maquiagem estava no quarto. A polícia não encontrou nada suspeito em seu quarto. Eles entrevistaram todos que moravam na casa e descartaram a possibilidade de que alguém próximo a Brittany estivesse envolvido em seu desaparecimento. Em seguida, a polícia iniciou uma busca na área ao redor da casa. Eles verificaram todas as casas na região, andaram pela propriedade e conversaram com os vizinhos.
Procuraram por testemunhas que pudessem ter visto ou ouvido algo. Os policiais observaram que a casa ficava no final da rua e que havia uma área arborizada do outro lado da rua. Nenhum dos vizinhos notou nada suspeito, exceto por uma mulher que disse ter visto Brittany caminhando pela rua em direção à sua casa na noite de sexta-feira, quando já estava escuro. Isso foi 2 dias antes do desaparecimento de Brittany, e a informação parecia insignificante, mas os investigadores prestaram atenção a isso. Essa informação não se encaixava na imagem de uma garota modesta que passava a maior parte do tempo na biblioteca e não saía sem permissão dos pais. Por que Brittany saiu tão tarde e estava autorizada a sair a essa hora? A polícia estava ansiosa para descobrir se Brittany era realmente como sua irmã a descrevera, uma menina caseira. Várias entrevistas com a família, vizinhos e professores de Brittany revelaram que ninguém tinha algo ruim a dizer sobre a garota. Todos falaram muito bem dela. Durante as conversas com a polícia, Brianna relatou que Brittany e seu namorado John estavam tendo um relacionamento tenso ultimamente. O casal vinha discutindo muito, e no dia de seu desaparecimento, Brittany e John tiveram outra briga. Isso a deixou abalada, e ela queria visitar John naquela noite para fazer as pazes. Os investigadores decidiram examinar a identidade de John mais de perto e o convidaram para a delegacia de polícia para ver se ele havia visto Brittany no dia de seu desaparecimento. John relatou que sua última ligação telefônica com Brittany foi no domingo de manhã, quando ele estava na praia com amigos, e Brittany estava chateada porque ele foi à praia sem ela. Eles discutiram e não se falaram desde então. Ele também revelou que terminou o relacionamento com Brittany alguns dias antes, mas ela não conseguiu aceitar, mesmo sabendo que ele já estava namorando outra garota. John afirmou que não tinha planos de sair com Brittany naquela noite e não sabia que ela iria para sua casa. A razão para o término deles foi o boato de que Brittany havia beijado outro rapaz na festa, embora John não tenha visto isso pessoalmente. Por causa disso, ele decidiu terminar com ela e começou a namorar outra garota. A última vez que John viu Brittany foi em 10 de julho, no dia anterior ao seu desaparecimento, quando ela lhe entregou uma carta expressando seu desejo de fazer as pazes. Os detetives pediram permissão a John para ver a carta que Brittany havia escrito, e ele a entregou a eles. Na carta, Brittany se desculpou por seu comportamento e por partir o coração de John. Ela também pediu para continuarem amigos. John parecia genuinamente preocupado com o fato de Brittany ainda não ter sido encontrada. A polícia não tinha evidências ligando John ao desaparecimento de Brittany, e depois de ele passar com sucesso em um teste de detector de mentiras, ele foi retirado da lista de suspeitos. No entanto, John contou aos detetives um detalhe importante. Ele disse que Brittany frequentemente ia para a casa dele através da floresta atrás da casa de seu pai. A história do desaparecimento de Brittany ficou cada vez mais complicada, e os detetives começaram a se perguntar se Brittany havia tentado chegar à casa de John naquela noite, que ficava a cerca de 1 milha da casa de seu pai, atravessando a floresta. Já estava escuro, e ela poderia ter se perdido ou encontrado problemas pelo caminho. A polícia iniciou uma busca na floresta que Brittany provavelmente atravessou. Ela pode ter seguido um caminho que começava perto de sua casa. Estar na floresta à noite era assustador e perigoso, e a questão de por que uma jovem não tinha medo de atravessar a floresta no escuro era intrigante. A busca na floresta durou 3 dias, mas nada foi encontrado. Quando parecia que a investigação havia chegado a um impasse, a polícia foi contatada por uma mulher que estava com seu irmão em um parque na mesma área na noite em que Brittany desapareceu. Estava tranquilo, deserto e não havia carros, exceto um caminhão Chevrolet com rodas distintas que passou por eles. A mulher notou este carro e até se lembrou da placa do veículo. Após uma verificação minuciosa, os investigadores descobriram que o carro estava registrado em nome de Anthony Geiger, de 23 anos. Para determinar sua ligação com o desaparecimento de Brittany, a polícia começou a investigar o passado de Anthony e descobriu que ele era o ex-namorado de Bob Joe, a irmã de Brittany. Bob Joe disse aos detetives que eles terminaram o relacionamento cerca de 1 mês atrás porque Anthony estava excessivamente ciumento e dava muita atenção a Brittany. Ela também disse que começou a suspeitar que Anthony, que tinha 23 anos, tinha sentimentos por sua irmã mais nova, Brittany, e decidiu encerrar o relacionamento com ele. Recentemente, amigos de Brittany se lembraram que Anthony sempre a olhava de forma estranha e tentava flertar com ela. A última vez que se encontraram foi em um almoço, onde Anthony tentou flertar com Brittany novamente. Os detetives começaram a suspeitar de Anthony pelo sequestro de Brittany e decidiram trazê-lo para interrogatório. Durante o interrogatório,
Anthony negou estar na área onde Brittany morava na noite de 11 de julho. Segundo ele não estava lá até o dia seguinte, 12 de julho, quando a polícia já havia começado a procurar pela garota. Ele não negou que estava em bons termos com ela e frequentemente a via em festas e outros lugares, mas afirmou que eram apenas amigos e que não flertava com ela. Anthony também afirmou que entendia que Brittany era muito jovem para ele e que ele a via apenas como amiga. De acordo com o depoimento de Anthony, ele passou a noite de 11 de julho em casa com sua nova namorada. Embora a namorada tenha confirmado o álibi de Anthony, os investigadores ainda o consideravam um suspeito porque sua casa ficava próxima à casa de Brittany. Os detetives voltaram para examinar a carta que Brittany havia escrito para John e notaram sinais perturbadores de que ela estava se despedindo de seu ente querido. Eles começaram a temer que Brittany pudesse estar se machucando após o término de seu relacionamento com seu namorado. No entanto, os pais de Brittany rejeitaram essa versão, acreditando que sua filha era inteligente e determinada e não desistiria de seus grandes planos por causa do término de seu relacionamento com seu namorado. Eles acreditavam que Brittany estava muito apaixonada pela vida. Após a investigação estagnar novamente, a polícia decidiu entrar em contato com o público através da mídia para encontrar possíveis testemunhas. Além disso, policiais de outras áreas se juntaram à investigação para ajudar. Os pais de Brittany também decidiram tomar parte ativa na busca, pois estavam cansados de esperar sem fazer nada. Eles decidiram que era hora de agir e começaram a bater de porta em porta e perguntar às pessoas no bairro, mas não obtiveram sucesso. A polícia decidiu voltar ao ponto de partida, a casa onde Brittany morava. Mesmo que ela tivesse decidido caminhar pela floresta para encontrar seu namorado, não estava claro por que ela havia deixado seu telefone em seu quarto. Será que alguém a havia sequestrado diretamente de casa? Se sim, ela conhecia essa pessoa? Ela confiava nela? Durante uma busca minuciosa da casa, a polícia encontrou algo importante no quarto de Brittany, seu diário pessoal, que continha uma carta escrita à mão. O conteúdo desta carta era de grande importância para a polícia, pois penetrava o véu de segredo em torno das relações familiares. Na carta, Brittany descreveu sua vida, suas relações com seus amigos e namorado, sua educação e também focou em sua família. Em particular, ela escreveu que vinha de uma família disfuncional, que todos os domingos ela visitava seu irmão mais velho, que estava na prisão, que sua mãe era uma viciada em drogas que a abandonou quando ela tinha 9 anos, e que agora ela tinha que morar com seu pai, com quem não tinha um relacionamento muito próximo, e suas namoradas. Ela também escreveu que não era perfeita e que teve que fazer coisas das quais não se orgulhava, mas que não queria ser como seus pais e queria ter sucesso na vida. Ela queria ser uma cientista forense e ajudar a solucionar crimes. Após ler esta carta, a polícia ampliou o leque de suspeitos e voltou sua atenção para a família de Brittany, que não havia sido considerada anteriormente como suspeita. Detetives começaram a verificar cada membro da família de Brittany e descobriram que um bordel masculino operava na casa onde ela morava. Lori Peterson, amiga do pai de Brittany, atendia diferentes homens todos os dias, mas todos os vizinhos sabiam que ela não dava massagens, mas fornecia serviços íntimos em troca de dinheiro. Muitas pessoas sabiam disso, e Lori não escondia, distribuindo seus cartões de visita pela área. Os vizinhos também relataram que pessoas suspeitas frequentemente se reuniam na casa do pai de Brittany para usar substâncias ilegais. Isso indicava que o ambiente na casa de Brittany era disfuncional. Diversos homens, a maioria dos quais Lori não conhecia, vinham usar seus serviços. Era possível que um de seus clientes tivesse sequestrado Brittany de casa. Mais de 100 policiais começaram a trabalhar para identificar todos que tinham estado na casa de Jordan no último mês. Era uma tarefa muito difícil. No entanto, uma semana após o desaparecimento de Brittany, em 18 de julho, a polícia anunciou a prisão de um suspeito de assassinato. A família de Brittany ficou chocada com a notícia, pois ela havia sido reportada como desaparecida e seu corpo não havia sido encontrado. Quando uma foto do suspeito foi mostrada na televisão, a mãe de Brittany, Deborah, o reconheceu. Era seu amigo de longa data, Jack Fuller Jr., de 38 anos, que havia frequentado todas as reuniões da família e sido próximo deles por 20 anos. Sua filha estava noiva do irmão de Brittany, que estava na prisão. Deborah ficou em choque. Por que Jack tinha sido preso e acusado de assassinato, já que o corpo de Brittany nunca tinha sido encontrado? A família não podia acreditar que Jack poderia estar envolvido nesse caso, já que seus filhos eram amigos de Brittany. Eles ainda tinham esperança de que Brittany estivesse viva. Fuller,
Um criminoso endurecido, havia ameaçado os vizinhos de sua casa na maior parte de sua vida adulta, de acordo com registros judiciais e entrevistas. Ele invadia carros, casas e galpões de jardim, usava e vendia drogas, ameaçava um homem com um taco de beisebol, lutava com a polícia e mentia sobre sua identidade após ser preso por dirigir embriagado. Ele foi preso mais de uma dúzia de vezes nos últimos 10 anos, e havia cumprido pena na prisão estadual por furto e violações de liberdade condicional, de acordo com os vizinhos. Muitos de seus crimes não foram relatados porque as pessoas tinham medo dele. Na última vez que foi julgado, ele foi condenado a 5 anos e meio de prisão e foi libertado um ano antes do desaparecimento de Brittany. Os pais de Brittany supunham que Jack poderia roubar dinheiro ou joias para comprar drogas, mas não acreditavam que ele pudesse fazer mal à sua filha. Pouco tempo depois da prisão de Fuller, tornou-se conhecido como a polícia conseguiu ligá-lo ao desaparecimento de Brittany. Tudo começou com uma ligação recebida na delegacia de polícia. O informante disse que alguns dias antes, havia encontrado Jack, que reclamou de dor nas costas que havia surgido depois que ele havia enterrado o corpo da garota em solo arenoso. Jack assegurou a ele que o local onde ele havia escondido o corpo nunca seria encontrado e perguntou a profundidade necessária para enterrá-lo de forma que os animais não o sentissem. A polícia convidou o informante para a delegacia e sugeriu que ele usasse um dispositivo de escuta para se encontrar com Jack Fuller e questioná-lo sobre os crimes, incluindo o assassinato. O informante concordou, e no encontro, Fuller disse a ele que havia enterrado o corpo da garota em um local remoto e que ele nunca seria encontrado. Embora ele tenha confessado o assassinato, ele nunca mencionou o nome de Brittany. Além disso, Fuller afirmou que precisava matar alguém que sabia demais, apontando para seu amigo Tommy, que estava no carro e não ouviu essas palavras. Os detetives tinham certeza de que Tommy sabia de algo importante que poderia ajudar a resolver o caso, ou Jack Fuller não teria querido se livrar dele. Eles foram até a casa de Tommy e o levaram para a delegacia para interrogatório, mas ele se recusou a cooperar, dizendo que não sabia de nada. Os detetives sabiam que ele estava mentindo e, para provar seu ponto, reproduziram uma conversa gravada na qual Jack diz que quer matar Tommy porque ele sabe demais. Tommy percebeu que estava em perigo e decidiu cooperar com a polícia. Ele contou que, na noite em que Brittany desapareceu, ele e Jack estavam dirigindo pelo bairro usando crack. Eles pararam em frente à casa de Brittany, e Jack decidiu entrar para falar com o pai dela sobre algumas coisas. Quando entrou na casa, não havia ninguém lá, exceto Brittany. 5 minutos depois, Jack voltou para o carro com Brittany e ela se sentou no banco de trás. De acordo com Tommy, ele estava confuso e perguntou o que estava acontecendo, mas Brittany não respondeu nada, apenas abaixou o olhar. Jack disse que estava prestes a levar Tommy para casa. Tommy alegou que Jack o levou para casa, e quando ele saiu do carro, Brittany, que estava sentada no banco de trás, também saiu do carro e entrou no banco do passageiro da frente. Em seguida, ele e Jack foram embora. No dia seguinte, quando se encontraram novamente, Jack não disse nada sobre o que havia acontecido no dia anterior. Eles pararam em um lava-rápido, onde Jack lavou bem o carro por dentro e por fora. Isso era incomum porque ele nunca tinha feito isso antes. O atendente do lava-rápido até brincou com isso, mas Jack ficou zangado e o ameaçou. Tommy explicou que, quando soube do desaparecimento de Brittany, percebeu que Jack poderia estar envolvido e o questionou diretamente sobre o que ele estava fazendo com a garota. Jack ficou muito bravo com a pergunta e disse que a tinha levado para casa, pedindo grosseiramente que Tommy não perguntasse novamente, se não quisesse ter problemas. Tommy assumiu que Jack havia levado Brittany para a floresta para abusar dela, pois ele havia planejado usar os serviços íntimos de Lori naquela noite, mas ela não estava em casa. Os detetives perceberam que Jack era o principal suspeito. Quando foram prender Jack, ele estava com uma lata de gasolina nas mãos e parecia que ia queimar o carro. A busca no carro revelou vestígios de sangue que forenses identificaram como sendo de Brittany. Jack tinha ido a um lava-rápido depois de estar com Brittany, e os criminologistas encontraram partículas de areia grudadas por sangue no aspirador de pó usado por Jack. A análise deixou poucas dúvidas de que era sangue de Brittany. No entanto, mesmo com as evidências disponíveis, Jack se recusou a confessar o sequestro e assassinato de Brittany. Os detetives entrevistaram todos os conhecidos de Jack, e muitos deles estavam convencidos de que ele era capaz de assassinato. Muitos o descreveram como um homem pronto para qualquer coisa, apesar de não trabalhar em nenhum lugar, ele sempre tinha dinheiro. Durante a investigação,
descobriu-se que, na noite do desaparecimento de Britney, um dos policiais de patrulha viu um carro estacionado na beira da estrada perto da floresta, o carro de Jack Fuller. Na época, não se sabia que Britney tinha desaparecido. Quando o policial se aproximou de Jack, ele disse que estava procurando seu cachorro que havia fugido para a floresta. Com base nessa informação, a busca pelo corpo se concentrou na área onde o policial viu o carro de Jack. Policiais, unidades caninas, helicópteros e voluntários participaram da busca, mas sem sucesso. Os investigadores especularam que Britney estava desesperada por alguém para levá-la à casa do namorado naquela noite. Quando Jack apareceu em sua casa, ela pediu a ele para fazê-lo. Jack concordou em levá-la para onde ela precisava ir, mas, em vez disso, levou seu amigo Tommy para casa e decidiu aproveitar a situação para abusar sexualmente e matar Britney. No entanto, para provar isso, era necessário encontrar o corpo dela. Enquanto a polícia tentava interrogar Jack e obter uma confissão, outra testemunha surgiu. Uma mulher ligou para a polícia e disse que, se Jack Fuller realmente tivesse matado Britney, ela poderia saber onde ele havia escondido o corpo. Essa mulher era uma ex-viciada em drogas que Jack já havia mantido como refém por meses antes que ela conseguisse escapar. Durante esse tempo, ela o conheceu bem e conheceu todos os seus segredos, lugares que ele frequentava e o que fazia. Muitas vezes, ele a levava para os mesmos lugares que ia. Em um dia, ele a levou para perto de uma linha de energia e disse que era um ótimo lugar para enterrar alguém e que ninguém nunca encontraria um corpo lá. A princípio, os detetives não acreditaram na mulher e começaram a questioná-la. Ela explicou que o local ficava em Lakewood e que o solo era arenoso. A polícia imediatamente se lembrou das palavras de um informante que contou como Jack havia reclamado sobre a dificuldade de enterrar um corpo no solo arenoso. As autoridades decidiram realizar uma busca na área apontada pela mulher, que ficava a apenas 3 milhas da casa de Britney. Após vários dias de busca, não houve resultados, mas a polícia continuou procurando, porque os especialistas compararam a areia do aspirador de pó usado por Fuller no lava-rápido com o solo na área e obteve uma correspondência perfeita. Mais de 100 pessoas por dia vasculharam a densa floresta na fronteira dos condados de Monmouth e Ocean. A cova de Britney foi finalmente encontrada na terça-feira, 27 de julho de 2004, 15 dias após seu desaparecimento. Ela foi encontrada por 3 policiais de New Jersey com cães farejadores que tinham trazido seus cães em uma busca de fim de semana para ajudar. O corpo nu da jovem apareceu em um buraco, e um colar com o nome de Britney estava ao redor de seu pescoço. Os detetives souberam imediatamente que finalmente a tinham encontrado. Um médico legista que realizou a autópsia confirmou que era o corpo de Brittany Gregory, mas ele nunca foi capaz de determinar a causa exata de sua morte, porque a garota havia sido estrangulada e sofrido traumatismo craniano. Não vou negar que houve trauma em sua cabeça, mas isso não foi a causa da morte, disse Robert Gasser, vice-promotor executivo do condado de Ocean. O corpo havia se decomposto ao longo de 2 semanas, e o médico legista afirmou que não podia descartar o estrangulamento ou a asfixia. O corpo de Britney não mostrou sinais óbvios de agressão sexual, mas o médico legista não descartou a possibilidade de estupro. Jack Fuller decidiu fazer um acordo depois de consultar seu advogado. A família de Britney também concordou com o acordo para evitar um longo e exaustivo julgamento. A mãe de Britney afirmou que não queria pena de morte para Jack porque seria fácil demais para ele. Ela queria que ele passasse o resto de sua vida na prisão sofrendo e se arrependendo do que havia feito. Jack disse que Britney pediu a ele que a levasse para a casa do namorado e ele concordou. Primeiro, ele levou Tommy para casa, e depois estava prestes a levar Britney para o namorado, mas antes disso, parou na beira da estrada e começou a usar crack. Isso deixou Britney irritada, e ela começou a gritar e bater nele no braço. Isso o enfureceu, e ele começou a bater em Britney. Ele admitiu ter batido nela no rosto e na cabeça pelo menos 2 vezes porque ela tentou impedi-lo de usar crack. Depois de espancá-la, Britney começou a fazer barulhos ofegantes e engasgantes. Fuller continuou a usar drogas enquanto o sangue escorria do nariz e da boca dela. Quando finalmente prestou atenção a ela, Britney parou de respirar. Ele percebeu que ela estava morta e decidiu se livrar do corpo. No entanto, sua história não foi acreditada, porque o médico legista encontrou evidências de estrangulamento no corpo de Britney que Fuller não mencionou. Além disso, ele não explicou por que havia tirado todas as roupas de Britney. A acusação acreditava que o crime tinha motivação sexual. Em 9 de fevereiro de 2005,
um grande júri do condado de Ocean acusou Fuller de assassinato. Posteriormente, em 18 de outubro de 2005, Fuller se declarou culpado de causar intencionalmente e conscientemente lesões corporais graves resultando na morte. Ele foi condenado a 30 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional em 13 de janeiro de 2006. E aí, o que você achou desse caso? Comenta aqui para a gente saber a sua opinião. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nada e deixa o seu like nesse vídeo que isso vai ajudar muito a gente. Até o próximo caso aqui no Crimes Reais.